Eu li 72 livros no ano, 36 deles foram fantasias. E por isso eu selecionei todas as fantasias e as notas que eu dei para cada uma delas para mostrar para vocês. Tá em ordem por mês, então tá da primeira que eu li à última que eu li de cada mês. Começando por janeiro, o primeiro que eu li foi Chama de Ferro e eu dei 4,5 estrelas. Trono de Vidro, que eu dei 4 estrelas. E aí depois só em maio que eu voltei a ler a fantasia. E a primeira foi A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que eu dei 5 estrelas. Era Uma Vez um Coração Partido, que é o primeiro da trilogia, e eu dei 4 estrelas. Toque de Escuridão, que é o primeiro também de uma série, e eu dei 5 estrelas. Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, que eu dei 4,5 estrelas, e Fantasma, que eu dei 4 estrelas. Junho, Um Jogo do Destino, que é o segundo livro da série de Hades e Persephone, eu dei 5 estrelas. Powerless, que eu dei 5 estrelas. E Uma Janela Sombria, que é o primeiro da duologia do Rei Pastor, que eu dei 5 estrelas. Em julho foram somente 2 fantasias, que a primeira foi Um Toque de Ruína, que é o terceiro da série de Hades e Persephone, que eu dei 4 estrelas. E Quicksilver, que eu dei 5 estrelas. Em agosto, o primeiro livro que eu li foi A Balada do Felizes para o Nunca, que eu dei 5 estrelas, que é o segundo livro da trilogia de Era Uma Vez um Coração Partido. De Sangue Cinzas, que é o primeiro livro da série do Churrasco, que eu dei 5 estrelas. A Maldição do Verdadeiro Amor, que eu dei 4,5 estrelas. Duas Coroas Retorcidas, que eu dei 5 estrelas, é o segundo da duologia do Rei Pastor. Duologia da Mariposa Escarlate, com Caçador Sem Coração e Bruxa Rebelde, que eu dei 5 estrelas pros dois. Setembro. A primeira que eu li, Reino de Carne e Fogo, que é o segundo da série do Churrasco, dei 4,5 estrelas. Fúria das Chamas, que eu dei 5 estrelas. E os 3 primeiros livros da nova série da Tahir Maffi, Reino de Intrigas, que eu dei 4 estrelas. Reino de Traições, que eu dei 3,5. E Reino de Ilusões, que eu dei 4 estrelas. Em outubro foram 3 fantasias, que a primeira é Os Jogos dos Deuses, que eu dei 4,5 estrelas. A Grisálida Dourada, que eu dei 4,5 estrelas. E Reckless, que eu dei 4 estrelas. Em novembro, a primeira foi Alchemized, que eu dei 5 estrelas. A Serpente e o Lobo, que eu dei 4 estrelas. O Livro de Azrael, que eu dei 5 estrelas. E Fearless, que é o último da trilogia de Powerless, que eu dei 4,5 estrelas. Em dezembro foram 6 fantasias, que a primeira é A Ascensão das Estrelas, que eu dei 5 estrelas. Tecela de Tempestades, que eu dei 4,5. Coração de Gelo e Rosas, que eu dei 4 estrelas. Que o Rio Sabe, que eu também dei 4 estrelas. Casa de Cinza e Sombras, que eu também dei 4 estrelas. E O Acordo das Rosas, que eu dei 4,5 estrelas. E foram essas todas as fantasias que eu li em 2025. Qual foi o gênero que você mais leu esse ano?